Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos é no Novo Testamento. Você pega Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois vem Atos, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos ainda estão à procura, né? Vamos. Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Amém. Somente até aí, o versículo 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Queridos, estamos aqui nesta noite reunidos na presença do nosso Deus para adorar a Ele, porque Ele é bom e porque Ele é grande e porque a sua misericórdia ela é imensa e tem nos alcançado. Aleluia. Queridos, Deus Ele tem um plano para todos os homens, né? A Bíblia diz que a graça de Deus, ela se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus, Ele tem um plano para cada ser humano, para cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ser vivente. Deus, Ele tem um plano de salvação, um plano de resgate, um plano de mudança de vida. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou a nós que aqui estamos nesta noite. Alguém ouviu o Evangelho, creu no Evangelho e pregou para nós a boa palavra de Deus. Aleluia. Deus, irmãos, Ele tem chamado homens e mulheres para que sejam pregadores do Evangelho. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um Deus que salva o homem, dá graça ao homem e agora o impulsiona o homem para que ele vá adiante levando esta mensagem. Aleluia. A Bíblia Sagrada aqui, irmãos, no capítulo que nós lemos, ela fala a respeito de um servo de Deus chamado Estevão. Aleluia. Bem no comecinho da igreja, poucos dias que Jesus Cristo tinha sido crucificado, que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, agora, irmãos, surge no meio do povo de Israel um homem chamado Estevão. Aleluia. A Bíblia diz que Estevão era homem cheio de fé. Aleluia. A Bíblia diz que ele fazia sinais e prodígios no nome do Senhor Jesus. Queridos, Jesus Cristo, Ele foi crucificado porque Ele andava em nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele foi crucificado porque pregava a palavra de Deus. Agora o Senhor Jesus, irmãos, Ele é morto. Os judeus dizem: não, vamos calar Jesus, vamos matar Jesus. A Bíblia diz que os judeus então eles traíram Jesus, o próprio sangue vendeu Jesus para os inimigos e ali crucificaram, porque eles não suportaram a palavra que Jesus pregava. Mas Jesus, irmãos, Ele nos chamou a esta obra. Ele disse assim: eu fiz e vocês farão obras maiores. Eles pensavam que matando Jesus ia estar calando
a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com Ele em glória, e Ele nos deu autoridade para pregar a palavra de Deus, Ele nos deu autoridade para ir por todo mundo e pregar o Evangelho com poder, em nome de Jesus. Se você estiver enfermo nesta noite, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, receba a cura. Se você estiver precisando de um milagre, na autoridade do nome de Jesus, eu digo, olha, você vai receber o milagre em nome de Jesus, porque o nome de Jesus Cristo é poderoso para salvar, o nome de Jesus Cristo é poderoso para abrir as portas, o nome de Jesus Cristo é poderoso para abrir os próprios céus, para que o homem veja a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Os judeus pensavam que ia calar Jesus, mas Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Ele enviou o seu Espírito, e o Espírito dele veio 50 dias após a crucificação. Israel e toda a região e várias partes do mundo conheceram a glória de Deus no dia de Pentecostes. Deus derramou do seu Espírito. No capítulo 6, o versículo de número 8 diz assim, olha aí na sua Bíblia, do livro que nós estamos, Atos 6:8, diz assim, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só como era este homem, um homem que não era muito diferente de Jesus, irmãos. Aquele Jesus que estava andando ali em Israel e Galileia e regiões. Agora, ele morreu, mas só que ele levantou uma igreja viva, uma igreja poderosa. A Bíblia diz que Esté era homem cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus te chamou para fazer, irmãos, grandes sinais. Deus te chamou para fazer grandes milagres, para que o mundo veja a glória de Deus. Queridos, muitas pessoas dizem, olha, Deus hoje não faz milagre. Claro que não faz. A Bíblia diz que os milagres é para os que creem. Esses que pregam isso jamais verão milagres, porque os milagres são para aqueles que creem. A Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Eu creio. Você crê nessa noite? Os milagres vão te seguir, em nome de Jesus. Onde quer que você for, os milagres vão aparecer, porque o nosso Jesus está vivo. Como que eu posso pregar num Jesus que não faz mais milagre, que não cura mais, que não abre os olhos do cego? Queridos, eu creio que o cego pode enxergar, eu creio que o paralítico pode andar, eu creio que o morto pode ressuscitar, eu creio que o pecador pode ser salvo, porque nós estamos pregando no nome dele. Qual é o nome, pastor? O nome dele é Jesus, o nome que muda a família, o nome que muda a vida do preso, a vida do assassino, do homicida, do ladrão, de quem quer que seja, porque Jesus Cristo é poderoso para mudar quem quer que creia no seu santo nome. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto nós estiver na terra, enquanto Jesus Cristo não voltar, nós vamos continuar pregando ao Deus de Israel, ao Deus da glória, a quem Estevão estava pregando. Queridos, andar em nome de Deus é um negócio muito sério. Quando você toma uma decisão de andar com Deus, você pode, com certeza não vai faltar gente boa para estar atrás de você, mas também pode acontecer coisas indesejáveis. Quando Estevão começou a andar, a pregar e a fazer sinais, milagres entre o povo, sabe o que fizeram? A Bíblia diz que pagaram testemunhas, forjaram testemunhas e deram dinheiro a eles para acusar Estevão, que Estevão agora estava blasfemando contra a fé judaica, contra os judeus. Aqueles mesmos homicidas que mataram Jesus, agora eles estão aqui com documentos que provam que Estevão está fazendo coisas que é contra a lei. Então prendem Estevão e levam ele perante o sinédrio. O versículo que li, olha só como ele começa, preste minha atenção.
E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ele está sendo interrogado numa corte poderosa no meio dos judeus, pelo sinédrio judaico. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Beleza. Esses dois versículos que eu li, eu recapitulei para você. Se você conhece a Bíblia, esse texto que nós lemos, você já sabe que Estevão aqui agora, ele vai apresentar a sua defesa. Para que ele possa se defender perante o povo de Israel, perante os judeus ali no tribunal, ele volta para o início da história, a Abraão. E aí ele vai, Abraão, os patriarcas, Moisés, até chegar em Jesus. Queridos, a fé cristã, a fé que você professa, ela não é uma fé vaga. A fé que você professa em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela é uma fé que ela está respaldada na própria história. A própria história atesta que você não é uma fraude. A própria história prova que você tem raízes. Se for examinar as bases, se for examinar na história, se for examinar na geografia, tudo vai atestar que a tua fé, ela tem um alicerce. Bendito seja o nome de Jesus. E foi isso que Estevão fez aqui perante os inimigos. Ele veio lá de Abraão, percorreu o deserto, Moisés, os profetas, Salomão, até chegar na cruz que Jesus foi crucificado. Estevão, irmãos, estava perante os homens que crucificaram Jesus. Só que Estevão, ele não tem medo da morte, porque ele sabe quem o chamou para fazer aquela obra. Querido, já pensou se alguém te levasse à prisão, te algemasse, te levasse perante um juiz comprado, testemunhas compradas, qual seria a sua reação? Estevão, ele continuou do mesmo jeito, porque ele sabia que o Deus da glória estava com ele. Olha só como ele diz aqui, ó: o Deus da glória apareceu a Abraão. No versículo 2, o Deus da glória apareceu a Abraão. Estevão, ele tem a mesma convicção que Abraão teve. Por isso que ele está aqui de pé perante esse tribunal. O Deus da glória já apareceu para você algum dia? O Deus da glória já apareceu, ele já apareceu para mim. Queridos, o Deus da glória, quando se manifesta ao homem, o homem agora, irmãos, ele tem coragem, ele tem fé. O homem quando recebe a visitação, a presença do Deus da glória, um gigante como Golias, não passa de um ser insignificante, porque ao nosso lado está o maior. Aleluia, bendito seja Deus. Estevão está confiando, irmãos, que Deus está com ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: os inimigos, eles também reconhecem que Deus é com você, porque algo aparece, algo brilha no teu rosto e diz a eles que você pertence a Deus. Observe o capítulo 6 e o versículo de número 15. 6 e 15, diz assim, ó, preste bem atenção: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão é como o rosto de um anjo. Queridos, os próprios inimigos, quando eles viram a face de Estevão, eles tinham certeza que estava vendo a face de um anjo. Até os inimigos reconhecem a face de um anjo.
Foi isso que eles viram. Queridos, não tenha medo de entrar em qualquer guerra para defender o nome de Jesus. Jesus estará contigo. Não tenha medo de entrar em qualquer batalha aí para defender a verdade. Estevão chama eles de homicidas. Ele diz: vocês homicidas mataram Jesus, mas este é o Salvador. E ele continuou pregando. E quando eles olham para o rosto de Estevão, ele diz que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes a gente até pensa assim: mas eu acho que eu estou só nessa. Tá não. Jesus está contigo. Se você é crente de verdade, se você é um homem ou uma mulher de Deus, Deus jamais te deixará. O apóstolo Paulo disse assim: todos me deixaram quando eu fui preso, todos me deixaram quando eu fui perante o tribunal, mas ele disse assim: mas o Senhor me guardou e esteve comigo e me assistiu enquanto eu defendia o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto todos deixaram Paulo, ele disse: mas o Senhor esteve comigo na audiência. Bendito seja o nome de Jesus. Mesmo que todos te deixem, Jesus Cristo jamais te deixará. Jesus jamais te deixará, irmãos. Aleluia. Quantas pessoas não têm fé para servir a Deus? Quantas pessoas não têm fé hoje? Mas graças a Deus que eu e você estamos vivos para a glória de Deus. Eu estou vivo aqui hoje para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Quem mais vive? Quem mais? Eu vivo para a glória de Deus. Aleluia! Se você vive para a glória de Deus, a glória de Deus vai se manifestar agora, vai se manifestar amanhã na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto muitos estão correndo atrás de coisas dessa vida, nós estamos adorando ao nome do Rei. Nós estamos rendendo a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Rei Jesus, dizendo que Jesus é merecedor. Não é Aparecida, nem do norte, nem do sul. Não é o nome de Pedro, Tiago, João. Não é o nome do Papa. Não, isso aí não serve para nada. A Bíblia diz que só existe um nome. O nome dele é Jesus. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação, somente no nome do Rei Jesus. Doa a quem doer, goste ou não goste, é somente Jesus que salva o homem, que limpa o homem e que muda o homem. É esse aqui que Estevão está pregando. Estevão não está preocupado se ele vai ser reconhecido perante os judeus. O homem que está interrogando aqui, versículo 7, capítulo 7, versículo 1 diz assim: e disse o sumo sacerdote: porventura, Estevão, é isto assim? Porque levaram ao sumo sacerdote algo que o sacerdote já sabia que era mentira. Mas agora ele ali, um farsante, ele está ali: Estevão, é isto assim mesmo, Estevão? Estão dizendo que você está querendo acabar com a fé judaica, falando de um Jesus que foi crucificado. Ele está perante, irmãos, o homem mais poderoso da religião, que é o sumo sacerdote. Quem está fazendo aqui a pergunta é o sumo sacerdote. Ele poderia dizer assim: sacerdote, sumo sacerdote, eu discordo, eu estou do lado do Senhor. Ele poderia buscar a glória humana. Mas Estevão, ele foi chamado para pregar a verdade. Ele diz assim, ele diz muita coisa. O versículo de número 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós agora foste traidores e homicidas. Estevão sustenta a verdade do evangelho perante estes homens, sem se importar se ele ia estar na capa do jornal ou não. Ele não está nem aí. Estevão está perante os homens mais poderosos da religião.
A preocupação que ele tem é falar a verdade. Vivemos numa época de pandemia no Brasil. Onde está a verdade? Eu não faço ideia. Quem diz a verdade? Eu não sei. Se vacina presta, se não presta, eu não sei. Tomei vacina? Tomei. Se presta? Eu não sei se presta. Se presta ou se não presta, eu não sei. Quem diz a verdade? Eu não sei. Essa gente aí, eles querem saber de muito dinheiro. Esses mentirosos aí, não estão nem aí para você se você morrer. Eu não sei. Gente briga, defende um, defende outro. Eu não sei dizer para você como se pega vírus. Você fica aí teimando e dizendo, você não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Como é que pega? Eu sei lá. Aqui na igreja tinha gente que nunca saiu de casa, pegou vírus. Então para de dizer, você não sabe, você está discutindo por coisa que você não faz ideia. Não discuta nada disso, mas viva com sabedoria e com prudência. Poucas pessoas hoje têm coragem de falar a verdade. Dizer a verdade traz muito prejuízo. Quebra empresa, levanta empresa, falar a verdade. Põe muita gente na rua a falar a verdade. Mas Estevão não está nem aí com isso aí. Ele não quer saber se ele vai ser popular entre o povo, ele não está nem aí. O negócio dele é dizer a verdade. Ele vem como um trator, passando por cima da religião, passando por cima da glória humana e mostrando a eles o Deus que se encarnou através de Jesus Cristo e que os judeus precisam se curvar perante Ele. A Bíblia diz que muitos judeus conheceram Jesus, mas a Bíblia diz assim, mas eles preferiram a glória do homem do que a glória de Deus. Quantas pessoas hoje é assim? Ele sabe que você está do lado da verdade, mas ele recebe um dinheiro, mas ele recebe favores, ele não se importa com a verdade, desde quando ele esteja lucrando. É assim, irmãos. E a justiça divina está onde? A justiça divina está sempre te pesando. Jó, as pessoas não fazem nem ideia de quem era Jó. Uma certa vez Jó disse assim, Senhor, estão dizendo que eu sou um pecador, estão dizendo que eu cometi crime, mas é o seguinte, está só eu e o Senhor aqui, me põe na balança aí, me pesa aí. Me pesa aí e vê onde foi que eu errei. Aí ele começa a falar, desde quando eu pus olhos na mulher que não é minha, desde quando eu enganei o meu próximo, desde quando eu lucrei em cima da desgraça de alguém, ele começa. Queridos, quantos de nós tem coragem de chegar diante de Deus e de pedir a Deus para nos pesar? Pois Jó disse, me pesa, Senhor, e mostra aqui qual é o meu erro. Andava com a justiça. Se Deus te pesa hoje, irmãos, que peso você tem? Talvez você aqui, ou eu aqui, aos seus olhos até tem um peso. E agora eu diante de Deus, o que é que eu represento? Diante da justiça divina, quem sou eu? Quem é você? Estevão, ele prega a verdade. Aqui diz assim, para finalizar, que o texto é grande. O capítulo 7 de Atos é o maior capítulo do livro dos Atos. Ele tem 60 versículos. Tem história aqui. Aí no finalzinho diz assim, versículo 54. E ouvindo eles isto o que, pastor? Só a verdade. Olha só o que a verdade pode causar. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Está vendo, irmão? Pensa que esse homem de Deus é brincadeira? A pessoa pode estar morrendo de raiva, ao ponto de ranger os dentes por causa da justiça que você prega, da justiça que você vive, tá?
Mas, versículo 55, eu gosto da Bíblia que sempre tem um mas, um porém, um entretanto, né? Mas, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu o que está escrito? A glória de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém. Depois eu prossigo aí. Preste atenção. Enquanto eles estavam rangindo os dentes, já querendo esganar ele ali, a Bíblia diz que ele, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Isso quer dizer, agora ele põe os seus pensamentos no céu, ou literalmente ele olha para o céu assim, ó, e não vê teto, ele vê o céu quando ele olha. Ele não viu o teto como nós, ele já viu logo que foi o céu aberto. Eu quero te dizer nessa noite, vale a pena ser um servo de Deus. Enquanto o diabo está querendo te matar, os céus estão abertos para você. Ligação direta, e essa não cai. Não existe tempestade que vai fazer essa ligação cair. Quando você está conectado em Deus, irmãos, aconteça o que acontecer, os céus permanecerão abertos. Pastor, eu estou a um passo da morte, os céus estão abertos para você. Não se preocupa com nada que aconteça, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, porque você é servo do Deus Altíssimo. Aí a Bíblia diz assim, ó, e disse, versículo 56, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Isso quer dizer, todo mundo ali na audiência se levantou e começou de alguma forma a bater nele, a chutar ele, a fazer tudo o que eles achavam que podiam fazer. Arremeteram contra ele. Pegaram cadeira, tudo ali, eles foram em cima dele. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo aí qual é o fim de alguém que prega o evangelho? Esse aí foi o fim de Estevão. Aleluia. Mas eu quero te dizer, é a única vez na Bíblia, quando a Bíblia se refere aos céus e fala do trono, sempre Deus está sentado. Mas agora, quando Estevão vê o trono, vê Deus, ele vê Jesus que está em pé. Em pé. Isso quer dizer muita coisa. Jesus não está sentado. Outras referências bíblicas, Jesus aparece sentado. Mas agora o general está de pé para receber o soldado que cumpriu a missão na terra. O soldado cumpriu a missão com sucesso. É o único lugar na Bíblia que quando a Bíblia se refere ao céu, Jesus está de pé. Porque lá vem o primeiro apedrejado por causa do sangue, por causa do nome de Jesus. Jesus está de pé para recepcioná-lo. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, mataram ele de uma forma absurda. Sim, você é uma das formas mais terríveis que a Bíblia mostra que é da morte de alguém. Mas é o texto, meus irmãos, que mais revela a grandeza de Deus na vida do servo
dele que prega a palavra, que não recua, que não volta atrás. É este mesmo evangelho que nós professamos hoje, que você precisa viver, este evangelho de verdade, este evangelho que pode causar a tua morte, mas que também abre os céus, mas que também mostra o Filho de Deus para te receber. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, Estevão morreu. Sim, Estevão morreu, apedrejado. O que é lindo no evangelho é que o evangelho, ele te torna a ser parecido com Deus. As religiões, o evangelho, ele é diferente de tudo que você já ouviu. Tudo que você já ouviu, o evangelho é diferente. Porque o evangelho é aquele que vira o outro lado. Quando alguém bater, o evangelho é o único que não ensina a ninguém a devolver da mesma forma, mas que oferece o perdão. Em vez do fogo, oferece água. Observe o versículo 60. E pondo-se de joelho, Estevão, é claro, o texto está falando de Estevão. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que é que o evangelho faz? Muda o homem. Mesmo ele sendo apedrejado, qual é a oração dele? A última oração que ele fez na terra. Qual foi? Querido, você observa que você amaldiçoa as pessoas por tão pouco, né? A gente vê crente amaldiçoando o outro por qualquer coisa. Eu não sei com que aprende isso, porque a Bíblia não ensina isso. O cara pisa no pé do outro, nem pisa, apenas olha. Ele já sai xingando e dizendo que ele tem... O crente acha que tem direito de amaldiçoar alguém. Não existe isso na Bíblia. Pode ser bispo, apóstolo, missionário, ele pode carregar o título que carregar. Estevão, a última oração dele está aqui. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes. Isso quer dizer, não atribui este pecado na conta deles. Estão me matando, mas não cobra deles, não. É isso o evangelho. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Até os inimigos são perdoados. Isso é evangelho. Estevão era parecido com Jesus. Eu converso com crente, com pastor, com um monte de gente. Aí eles ficam contando as histórias. Por que não perdoa fulano, cicrano, beltrano? Ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. E eu fico só vendo. Falo, que Bíblia que ele prega? Que Bíblia que ele usa? Não está lendo a Bíblia. Você observa que teu pai, tua mãe, teu amigo, seja lá quem for, quando ele vem falar porque não perdoa, ele fala, ele fez isso, isso e isso. Eu tenho um direito porque ele fez isso, isso e isso. Estevão tinha direito? Será que Estevão tinha direito de lançar maldição sobre esses homens? Tinha. Mas ele não usou desse direito humano. Ele apelou para a justiça divina. Irmãos, a gente tem a mania de justificar a nossa falta de cristandade. Você sabe o que ele fez comigo? Irmãos, não interessa o que fizeram com você. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você precisa perdoar. Ele diz, o Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus da glória é o Deus do perdão. Jesus conta uma parábola de um homem que devia ao Senhor 10.000 talentos. Só que o homem não tinha com o que pagar. Ele disse, vem cá, paga o que me deve. Ele disse, eu não tenho o que pagar. 10.000 talentos. Um talento
é cerca de 34 a 35 quilos. Agora o homem devia 10 mil. Irmão, era bilhões e bilhões de dólares. E ele disse: Senhor, eu não tenho o que pagar. Eu não tenho como. Então, ele pegou a dívida, rasgou e jogou no lixo. Você está perdoado. Aquele mesmo homem que foi perdoado, quando saiu, encontrou um outro que devia R$1 para ele. R$1. E ele disse: paga a minha conta. Paga o que você me deve. Ele disse: moço, eu não tenho com o que pagar. Ele disse: você tem. A Bíblia diz que ele chamou os empregados dele, os servos dele, pôs ele na cadeia e açoitou e não teve perdão. Depois o Senhor ficou sabendo e disse: vem cá. Quanto você me devia? Não era tantos bilhões? Fiquei sabendo que agora o outro te devia R$1 e você não perdoou. O Senhor cobrou e puniu ele. Queridos, observa que o que as pessoas, o que fazem com você, não é nada diante da dívida que você tinha diante de Deus. E Jesus te perdoou. A tua dívida era impagável. A moral da história é isso que Jesus quer nos mostrar. Agora você fica dizendo que não pode perdoar porque você não sabe o que foi feito comigo, e as pessoas começam a chorar e a passar mal. Recebe a graça de Deus, irmão. Recebe a graça de Deus e libera perdão. A graça de Deus, ela é rica. A Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela não chegou em gotas, ela veio como um oceano, nos inundando, nos dando graça para perdoar até os inimigos. É este sentimento que Estevão tem. É por isso que ele, meus irmãos, está agora com Deus. Se tem uma pessoa que a gente tem certeza que está com Deus, é Estevão. Se tem alguém que a gente tem certeza que está lá com Deus agora, é Jesus e Estevão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Medite nesta palavra, irmãos. O Deus da glória apareceu a Abraão, apareceu a tantos e apareceu a nós para viver nessa terra. Aleluia. Refletindo a glória. Eu ia trilhar um caminho aqui, mas Deus, que é soberano, me segurou nisso aí. Para finalizar, eu não sei nem quantos minutos eu já estou aqui. Para finalizar, eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 3 e versículo 18. Glória a Deus. 2 Coríntios 3, 18. Você segue aí no livro que nós estávamos, segue para frente, você vai achar Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou esperar os santos acharem. Capítulo 3, versículo 18. Vou ganhar tempo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que é o Evangelho de Cristo. Observe, entenda. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Refletindo como um espelho. Você observa que o espelho, ele reflete a imagem real que está na frente dele. Não é isso? Se você é bonitinho, você vai no espelho, você vê lá você bonitinho. Se for meio feinho, aparece meio feinho. Não importa, se estiver sujo, o espelho revela a verdade. Não é isso? Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Como o espelho ele é fiel naquilo que ele transmite, da mesma forma hoje, a glória de Cristo aparece na tua vida. Hoje, irmãos, hoje as pessoas percebem, as pessoas sentem na tua voz quando você fala. Quantas mil vezes as pessoas falaram para mim: você é crente? Você é evangélico? Você serve a Deus? Ou coisa parecida.
sem eu dizer nada. É graça, misericórdia. Outro dia eu estava lá na loja, lá sentado lá, quase tirando um sono depois do almoço. Parou um carro do outro lado e o moço depois entrou, um cliente, começou a conversar comigo. Ele falou assim: rapaz, você é crente? Você é evangélico? Porque quando eu parei o carro do outro lado, que eu olhei para cá, eu vi algo diferente. Eu quase chorei na hora. É bondade, é graça divina. Nós falhamos, erramos, mas a glória aparece. A glória aparece quando você nem espera. As pessoas veem isso quando você fala, quando você anda. Não é questão de roupa, de terno, não tem nada disso. A glória aparece na face, nos olhos, tom da voz. As pessoas percebem, jeito de andar, jeito de se comportar. É o Espírito do Senhor que se move. Ele diz: como um espelho refletindo a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Glória hoje, glória amanhã, glória no ano que vem, glória enquanto estiver na terra. É glória. Servir a Deus é andar em novidade de vida. Tem pessoa que anda, irmãos, achando que servir a Deus é um negócio pesado e não, meu filho, você não entendeu nada do Evangelho, não. Evangelho é ser livre, é poder escolher um montão de coisa aí. Você escolhe servir a Deus, coração, não é imposição, não, voluntariedade, entrega. Aleluia, glória a Deus, amém? Vou parar por aqui, senão nós vai longe. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, vamos? Glória a Deus. Michele, suas considerações. Amém, glória a Deus. Palavra poderosa, né, irmãos? Guarda a palavra do Senhor no coração, amém? Leva a sua vitória para sua casa, em nome de Jesus. Vamos aprender a liberar perdão, né? Abraçar nossos irmãos com verdade, para que a gente possamos viver a vontade de Deus nessa terra. Há uma coroa preparada para nós, amém? O fim não é aqui. Aleluia. Jesus tem algo para nós, aleluia, além de tudo isso que vivemos aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nos coloquemos de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Queridos, no domingo pela manhã eu vou fazer a nossa escola bíblica, né? Teve uns dias que a gente ficou sem fazer, aí domingo que vem, querendo Deus, às 9 horas, estaremos aqui para a meditação, a reflexão na palavra de Deus.